Fala, Lula, vem cá, fala aqui. Vem na minha frente, fala aqui. Olha pra minha cara e fala. Parece que o meu adversário está descompensado. Porque ele é o samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro. Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal que achava que você devia ser julgado em Brasília, não em Curitiba. Você é um bandido, Lula. O Brasil se orgulha de ter uma das maiores democracias do mundo. Mais de 150 milhões de eleitores vão às urnas regularmente, e o voto é considerado obrigatório, um direito e um dever. Mas e se a própria matemática mostrasse que esse sistema pode ser uma ilusão? Não estamos falando de corrupção, compra de votos ou fake news, mas da forma como transformamos a vontade popular em poder político. O deputado mais votado nem sempre é eleito. E o presidente que vence no segundo turno, muitas vezes, representa menos da metade da população. Por trás da urna eletrônica, celebrada como símbolo de modernidade, existem regras eleitorais que distorcem resultados, favorecem elites e criam paradoxos insolúveis, desde o quociente eleitoral que elege candidatos rejeitados pela maioria, até alianças partidárias, que funcionam como atalhos de poder. O Brasil é um laboratório vivo das falhas matemáticas da democracia. A pergunta é inevitável. Será que nosso sistema político traduz a vontade do povo ou apenas perpetua um jogo de números manipulados pelo sistema? Para entender tudo isso, precisamos voltar à origem desse sistema e encarar de frente o lado sombrio da democracia. No Brasil, a eleição proporcional para deputados e vereadores não premia necessariamente o candidato mais votado. Funciona assim: os votos de cada partido ou coligação são somados e divididos pelo chamado quociente eleitoral. O resultado define quantas cadeiras aquele grupo terá direito. É por isso que já vimos figuras com pouquíssimos votos se elegerem, enquanto outros, com centenas de milhares, ficaram de fora. Um exemplo emblemático ocorreu em São Paulo, no ano de 2010, quando Tiririca, com mais de 1 milhão de votos, acabou puxando outros 3 candidatos do seu partido, alguns praticamente desconhecidos. O eleitor vota em um palhaço famoso, mas quem se beneficia é a máquina partidária nos bastidores. Essa matemática distorcida não fortalece a representatividade, fortalece partidos que usam celebridades e puxadores de voto como trampolim eleitoral. E não se trata apenas de um problema brasileiro, como explica o teorema da impossibilidade de Kenneth Arrow. O teorema de Arrow afirma que não existem tais procedimentos, nenhum, pelo menos, que satisfaça certas suposições aparentemente bastante razoáveis a respeito da autonomia das pessoas e da racionalidade de suas preferências. Em outras palavras, não há sistema capaz de transformar as preferências individuais em uma ordem coletiva que seja sempre justa e coerente. O caso brasileiro apenas torna esse dilema universal ainda mais evidente e palpável. Essa lógica perversa fica ainda mais clara ao observarmos como os puxadores de voto operam dentro do sistema eleitoral brasileiro. Conforme reportagem da CNN Brasil, nas eleições proporcionais, alguns candidatos obtêm votos muito acima do necessário e acabam contribuindo para a eleição de colegas de partido. Eles são conhecidos como puxadores de votos. Outro traço peculiar da democracia brasileira é o voto obrigatório. Em tese, garante maior participação popular. Na prática, significa que milhões de pessoas vão às urnas sem convicção, apenas para evitar multas ou problemas com documentos. Isso distorce o peso real da vontade política. Além disso, o voto em branco ou nulo, que deveria representar um protesto legítimo, simplesmente não conta. Na matemática oficial, desaparece. Como explica o próprio Tribunal Superior Eleitoral, votos brancos e nulos não anulam eleição e são considerados apenas para fins estatísticos. O tribunal destaca que no Brasil, o voto é obrigatório em todo o país. No entanto, o eleitor é livre para não escolher candidato algum, ou seja, o cidadão é obrigado a comparecer às urnas,
mas pode optar por votar em branco ou anular o voto se não se identificar com os candidatos disponíveis naquela eleição. Essa regra cria a ilusão de que o vencedor foi escolhido pela maioria absoluta, quando na verdade muitos brasileiros não se sentem representados por ninguém. O resultado é um sistema em que a abstenção silenciosa pesa tanto quanto a vitória de qualquer candidato, mas nunca aparece nas manchetes. O Brasil ostenta mais de 30 partidos registrados, mas essa suposta pluralidade esconde um problema: a fragmentação partidária. Para governar, qualquer presidente ou governador precisa montar uma base ampla no Congresso. Isso abre espaço para o famoso presidencialismo de coalizão, onde o poder não depende apenas de votos, mas de acordos, cargos e emendas parlamentares. O eleitor imagina estar escolhendo um projeto de governo. Na prática, está alimentando uma engrenagem de barganhas que transforma partidos em meros balcões de negócios. Como aponta a análise do Infomoney, um dos principais problemas dessa fragmentação é que, quanto maior o número de partidos, maior a dificuldade de formar consensos e mais custoso se torna governar. O resultado é um sistema em que minorias organizadas ganham mais poder que a própria maioria, e onde a matemática das alianças vale mais que a matemática das urnas. A propaganda oficial insiste: nosso sistema proporcional garante que todas as vozes sejam ouvidas. Mas a realidade é outra. Distritos inteiros ficam sem representantes que de fato defendam suas pautas. Deputados federais eleitos em estados com menos população têm proporcionalmente mais poder do que representantes de estados mais populosos. Exemplo: Roraima elege 8 deputados federais, enquanto São Paulo, com população dezenas de vezes maior, elege 70. O peso de cada voto paulista é matematicamente muito menor que o de um voto roraimense. Isso não é justiça federativa, como dizem, é distorção pura. O resultado é um Congresso que não reflete o tamanho real do país, mas sim as regras que artificialmente fortalecem pequenos grupos políticos. O Brasil adota o sistema de 2 turnos para a presidência, governadores e prefeitos em cidades grandes. Em tese, isso garante que o vencedor tenha mais de 50% dos votos válidos. Mas o detalhe está nessa palavra, válidos. Quando somamos brancos, nulos e abstenções, muitas vezes o vencedor não chega nem perto de representar a maioria real da população. Nas eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro venceu com mais de 57 milhões de votos. Parece muito, e é. Mas mais de 40 milhões de brasileiros não escolheram nenhum dos 2 candidatos no segundo turno. Ou seja, o presidente eleito tinha o apoio de pouco mais de 1/3 do eleitorado total. Ainda assim, governou como se tivesse recebido um cheque em branco da nação. O Brasil gosta de dizer que tem uma democracia vibrante, mas, na prática, vivemos dentro de um teatro matemático. Fórmulas como o quociente eleitoral, regras de coligações e distorções regionais criam um espetáculo onde o voto é apenas um dos atos. Nos bastidores, partidos negociam poder, políticos se aproveitam de brechas e o cidadão comum é reduzido à estatística. Não é à toa que a descrença cresce. Quando a urna parece não refletir a vontade popular, a sensação é de fraude, não tecnológica, mas estrutural. A democracia, nesse cenário, não é destruída por tanques ou golpes explícitos, mas corroída por regras criadas para servir ao próprio sistema. A democracia brasileira não é uma mentira completa, mas também não é a tradução fiel da vontade do povo. Ela é uma equação mal resolvida, onde cada regra parece mais feita para preservar privilégios do que para garantir representatividade. A matemática já provou que não existe sistema perfeito. Cabe a nós decidir se aceitamos o teatro ou se pressionamos por mudanças. O jogo pode ser imperfeito, mas ainda é o único jogo que temos. E agora me diga, você se sente representado pelo voto que coloca na urna?
Ou acha que a democracia brasileira virou um truque de números? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos fazer daqui um espaço de troca sincera, onde cada comentário vale mais que 1000 discursos no Congresso.